Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos do Botequim Virtual. Estamos em 2021 já, né? Esperando que tudo que aconteceu em 2020, no mínimo, sirva de lição, né? Porque nós estamos vendo aí loucuras como festas e desrespeito total, falta de empatia, de consideração pelo próximo. Mas nós aqui resistimos no nosso botequim. Os botequins vão salvar o mundo, mesmo que de uma maneira virtual, né? Assim a gente espera. E hoje a nossa convidada é uma heroína brasileira, né? Uma pessoa sensacional, uma digna representante das mulheres guerreiras que a gente precisa no Brasil e no mundo, né? E também do mundo das artes. E a Beth Mendes, atriz, ex-deputada, uma militante do bem no melhor sentido que a gente pode interpretar disso aí. E a gente trouxe a Beth porque é uma figura bastante significativa das lutas que a gente está travando hoje em dia. E, por isso mesmo, nós pensamos bem e resolvemos iniciar 2021 com a Beth Mendes. Então, a gente dá boas-vindas para ela, já antecipando que nosso botequim ele tem um cardápio variado, então vamos tentar falar aqui sobre vários assuntos, tá bom, Beth? Seja bem-vinda aí. Muito obrigada. Muito obrigada a você, meu querido amigo Rogério, gentilíssimo, generoso, me apresentando de uma forma imensa. Eu fico muito feliz de estar com vocês e dou os parabéns ao Botequim Virtual, porque a gente está junto, como no BIP, como em lutas, como na resistência. Exato. Resistência é a palavra de ordem nesse momento, né? Temos visto aí coisas absurdas. Presidente dando braçada, nadando de braçada na tristeza dos brasileiros, entre outras coisas lamentáveis. Mas então, Beth, nós temos aqui um grupo variado, né? A maioria é jornalista, mas temos também o Hélio, que é economista, e o Hélio já levantou a mão ali, e a gente fica até, são tantos assuntos, e a gente fica um pouco tentando priorizar os temas. Como já faço tradicionalmente, abrir para a Alana Gandra, que é a mulher do nosso grupo presente agora, daqui a pouco vai chegar a Marina, para ela fazer, então, a primeira pergunta para você, tá bom? Oi, Beth, tudo bem? Na medida do possível, resistindo. Isso. Beth, eu queria saber de você, que é grande atriz, como é que você vê o futuro da nossa cultura? Lana, é um prazer falar com você e uma honra estar com vocês no primeiro programa do Botequim Virtual de 2021. Nós da cultura só não estamos pior, e eu diria que estamos muito mal, só não estamos pior por causa de um projeto de lei que foi aprovado no Congresso e foi sancionado, de autoria da Benedita da Silva, com relatório da Jandira Fegali, onde nós participamos de uma maneira intensa para que houvesse um socorro, uma ajuda emergencial aos produtores, aos artistas, a todos que fazem e vivem da cultura, para poder sobreviver a esse momento terrível que nós estamos vivendo. Não estamos pior, mas com alguns problemas. Por exemplo, houve uma proposta de mudança, de avanço, como é que se fala, de prorrogação do prazo para que os que fazem cultura pudessem viver desse mínimo, que é R$300, apenas R$300. Nós queríamos 600 e foi baixado para 300. E houve um pedido, uma proposta de
continuidade disso, mas o governo federal fez uma determinação no fim do ano, em novembro, para que todos postulassem todos os documentos, as propostas e etc., para o ano seguinte, ou seja, inviável. E nós estamos agora com uma verba que sobrou desse auxílio e que não está podendo ser colocada de novo, então a nossa luta está sendo para, pelo menos, conseguir liberar essa verba que era para 2020 e sobrou para 2021. Eu entendo um pouco disso, porque nós sabemos que a burocracia é uma coisa muito séria. Nós temos a aprovação de um projeto, esse projeto vai para a sanção, depois vai para os ministérios para a regulamentação, aplicação, etc. e tal, até o empenho da verba, que é a liberação da própria. E eles travaram e demoraram muito tempo até poder impedir. Existe uma posição absolutamente contrária à cultura, que nós já vimos isso na nossa história e ela continua agora. Nossa luta por esse auxílio emergencial é vital. Além disso, nós temos que lutar pela vacina e lutar para que possamos voltar a uma atividade econômica, incluindo a cultura, que o país está totalmente paralisado e desastrado. O Beth, eu vou provocar aqui o Hélio, porque você tocou num assunto que é o auxílio emergencial, e ele é economista, a gente fala muito sobre a renda mínima de cidadania, aqueles projetos que o Suplicy também, que já foi entrevistado aqui, é um grande batalhador dessa causa, né? Mas antes eu queria te perguntar sobre... você fez uma comparação de dois períodos semelhantes na nossa história, e em relação à classe artística? Para a gente, parece que o grau de conscientização caiu muito, né? A mobilização dos artistas foi maior em 64, ou não? Ou em 68? Rogério, eu posso te dizer, pela minha experiência pessoal, e nisso vocês vão considerar uma análise absolutamente subjetiva. Quando nós estávamos lutando contra a ditadura de 64, no início havia muito pouca gente, não só da classe artística, como de todas as classes trabalhadoras e classes sociais. A partir do momento em que houve o Ato Institucional número 5, de 1968, e eu quero frisar aqui uma informação que é muito importante, que eu tenho batido nela em todos os comentários que eu possa fazer. Exatamente em dezembro de 68, quando instituíram o Ato Institucional número 5, que vetava tudo, proibia tudo, fechava tudo, o Brasil fechou um acordo de educação chamado Acordo MEC-USAID, que foi proposto para mudar a forma de educação do país, desde a base até a universitária. E nós sofremos isso com pequenos avanços e recuos durante todo esse tempo, e hoje nós estamos tendo exemplos, nesse caso da educação, de várias portarias, determinações do Ministério que não existe, e diversos aliados desse Ministério em secretarias estaduais de vários estados, para impedir, por exemplo, o ensino de filosofia e de outras matérias no ensino fundamental, que é terrível. Então, voltando à questão de 64 e 68, a partir de 68, houve uma reação que a sociedade começou a sentir mais fundo, mais presente, mais diretamente o que era o governo que estava no poder, o governo da ditadura. Então, começou a haver uma reação, e essa reação foi crescendo devagarinho. A classe artística foi se conscientizando, eu diria, do sentimento de cada um, sentindo na própria pele, na própria situação, a gravidade do que está vivendo. Hoje nós temos uma dificuldade maior com relação a 64, porque naquela época aconteceu um golpe, pararam a estrutura da República e começaram a mudar toda essa estrutura em favor dos militares que estavam no poder. Agora é pior, porque agora houve uma eleição.
e uma parte significativa da sociedade votou nessa proposta terrível que está governando o país. Então, essa consciência, eu acho que é um pouco mais difícil de ter, apesar de termos avançado muito na informação, na comunicação, inclusive com as mídias eletrônicas, mas é uma questão de foi eleito, foram eleitos. Então, é uma discussão gravíssima, mas eu acredito, e a classe artística tem dado prova disso, a querida deputada Jandira Fegali, a querida deputada Benedita e outros nossos aliados têm passado informações brilhantes, maravilhosas, do fazer cultural do Brasil, que é riquíssimo, sempre foi imensuravelmente rico, e de quem não está na mídia, mas está vivendo de cultura e sofrendo porque não pode viver de cultura. Então, os números que a gente pode dizer percentualmente podem parecer pequenos, mas não são. Perfeito. Aí levantando a bola aqui para o Hélio, você falou desse auxílio emergencial, e a gente já entrevistou também aqui a Denise Argenta sobre a Lei Aldir Blanc, né, que, em última análise, é dela que se trata. A nossa amada Lei Aldir Blanc. Eu falei em não dizer o nome da lei, do nosso amado Aldir Blanc. Do nosso queridão, né? Mas, então, eu acho que está havendo um certo paradoxo, porque a popularidade que ainda se mantém do governo vem muito em função do auxílio emergencial, que a população desinformada, com esses problemas todos de educação que a gente sabe, acredita a ele e não à sociedade essa conquista, que ele está trabalhando contra. Então, Hélio, isso aí é uma faca de dois legumes, como diria o cozinheiro aí do nosso botequim. Olha só, Beth, primeiro um grande prazer falar com você. Eu sei como você é engajada, tão engajada que até o PT não te entendeu, mas deixa para lá no momento e vamos falar um pouquinho adiante. Eu queria mais a sua sensibilidade artística para o próximo momento. O que acontece, não aqui só no Brasil, não. Quando eu, Rogério e mais um colega, a gente tem um trio que escreve artigos. E a gente tem defendido duas coisas. O emprego morreu. O emprego formal morreu. O emprego hoje ele está se precarizando e, se você considerar o conceito de limite, ele tende a desaparecer. Falando isso, então a gente está pensando um pouco à frente. Não é mais a renda básica, vai ser uma renda vitalícia universal para todo mundo, entende? Para todo mundo, e a gente até para diminuir um pouco, a gente diz após 18 anos. Tá? E com isso a gente acha que o brasileiro, que a gente vive num paraíso, não parece, mas a gente vive num paraíso, é só você olhar sua janela do lado de fora e você vê toda a situação geográfica desse país. A gente só quer dizer o seguinte: o brasileiro tem que entender que vive num paraíso. O paraíso ele vive, a gente tem que livrar agora são as consequências kármicas de 500 anos. Mas, tirando isso, a gente volta a defender. Então, que não é uma coisa do Brasil, é uma coisa do mundo, que se defende a renda vitalícia universal. O que você acha, como vai ser para você, na sua sensibilidade artística, o que acontece esse ano, 2021, com talvez dois problemas: a vacina, né, e uma grande discussão vamos lá, Davos. O que vai acontecer em Davos? Se fala que ali vai ter um grande recomeço, né? Ali do 1%. Né? O que você acha em relação a 21? O que acontece na parte econômica? Hélio, é um prazer falar contigo, e eu não sou uma pessoa que entenda de economia para poder falar de uma maneira mais apropriada. Mas eu sei que você tem muita sensibilidade. Obrigada, mas o que eu acho é que você tem razão, nós estamos passando por uma situação no mundo gravíssima, e não só pela pandemia, mas pela mecanização, pela eletronização dos chamados serviços totais, isso inclui a cultura também. Isso é uma situação que vai ter que ser enfrentada pelo mundo, pelos seres humanos no mundo, pelas sociedades todas, e eu acho que isso tem ainda um tempo de pausa, que é a pandemia.
porque nós estamos numa situação de emergência absoluta para ver quantos serão salvos da pandemia, como vai se resolver as relações de saúde, de vida e etc. e tal, pós-pandemia, e não será rápido. O pessoal está esperando para 2021, eu diria com muita esperança, com fé, com vontade, com garra e com luta, 2022. Porque não apenas aqui nós estamos arrasados, porque estamos numa terra quebrada, totalmente aviltada, sem condições nenhumas, inclusive da vacina, e em todo o mundo. Agora, existe uma questão que é a questão cultural. Nós sabemos o quanto nós somos imprescindíveis, vou me dizer sem modéstia, eu acho que a cultura é imprescindível, e a ação cultural ela se move com os seres humanos de uma maneira extraordinária. Eu sou totalmente solidária ao movimento dos sem terra, e ao movimento dos pequenos agricultores, e ao movimento anti-barragens. E esses movimentos dão um sinal extraordinário do quanto reagir a essa crise, tanto da pandemia quanto a econômica, porque o ser humano, em reunião com propósitos que são gerais, que são coletivos, como esses movimentos fazem, estão criando condições que eu acho que serão as melhores para serem discutidas para valer em Davos. A nossa questão mundial é, junto com essa eletronização e mecanização, etc. e tal, a questão ecológica, a questão de sustentação da nossa terra, da nossa flora, da nossa fauna, dos mares, dos rios, etc. e tal. E aí é que eu acho que esse grito, que é cultural, no amplo senso, e cultural pela nossa ação, pode interferir para mudanças verdadeiras. Nós já tivemos reuniões desde a Rio, foi 98, acho que foi 98, 88, eu não me lembro. Rio 92. 92, a data me fugiu. Desde Brizola a no Eco Rio. Rio, 92. Brizola no Rio. Isso. Desde todos esses movimentos mundiais que houve, pouquíssimas ações foram feitas pelos governos, principalmente porque dependem dos empresários, do capital, papapi, papapá. E eu acho que aí nós temos uma ação que nós vamos, porque o mundo está carente. Haja vista que temos que defender o que sobra da Amazônia, o que sobra do Pantanal, porque nós somos essa respiração. Falei um pouco demais, mas essa é a minha impressão. Ok, Beth, vou aproveitar, deixa para lembrar aos nossos ouvintes que o nosso canal no YouTube é Botequim Virtual 2020. Lá vocês encontram esta e as entrevistas anteriores e as futuras. Se vocês se inscreverem e clicarem lá no sininho, ativarem, né, as chamadas, vocês vão receber sempre um aviso de novas entrevistas. No blog vocês têm também matérias que a gente considera relacionadas às entrevistas que nós fazemos. E no Facebook, também a página Botequim Virtual, ok? Sobre, na verdade, desigualdade, né? Com a pandemia, eu tenho a impressão, porque não sou da classe artística, eu vejo que uma parte conseguiu se virar com live, conseguiu estar na mídia também, e eu imagino que uma grande maioria está sem trabalho, né? Eu queria saber, Beth, o quanto você acha que essa desigualdade, essa divisão aumentou depois da pandemia? Minha querida, essa divisão sempre houve. Eu cheguei a participar, há muitos anos atrás, de uma reunião na TV Globo sobre as características e o talento de artistas, atores, diretores, produtores de várias regiões do país que eu conhecia e que não eram motivo de matéria, de novela, de
de seriado, do que fosse. Isso teve alguma mudança pequena e hoje nós temos, como sempre tivemos, a criatividade extraordinária do nosso povo, mas que não tem lugar na mídia. Eu cheguei a ser autora de um projeto, ainda na época da Constituição da ditadura, que era para a regionalização da programação da televisão e das rádios. Evidentemente, o meu projeto não passou nem na primeira Comissão de Constituição e Justiça, como é obrigatório no Congresso Nacional. A Jandira Fegali teve várias reuniões comigo muitos anos depois e reapresentou esse projeto com algumas mudanças, mas também não teve sucesso, porque esses produtos, essas instituições, essas produtoras de programas, a televisão e o rádio, dependem e vivem do patrocínio. E o patrocínio, as grandes agências de publicidade só querem vender os seus produtos e não querem a cara do Brasil com a sua criatividade e a sua forma de ser. Nós temos extraordinários artistas em diversas regiões do país que nunca tiveram visibilidade. A verdade é essa. Nós temos extraordinários defensores desses artistas, como o nosso amado Ariano Suassuna, que se foi, que fez o Quinteto Armorial, e vários outros. Eu estou lembrando agora, meu Deus, como é que ele chama, meu Deus? Está me fugindo o nome, ele é extraordinário. Ele faz um teatro com... Bom, tem muitos artistas que trabalham com isso, mas essa visibilidade não tem, e muita gente não tem como sobreviver. Por isso, a lei Aldir Blanc é da maior importância, não só pela pandemia, mas por essa situação precária há muito tempo. Senhor Luiz Antônio, sim, por favor. Beth. Oi. Olha só, é porque vou voltar àquele ponto que você já comentou, duas respostas atrás, que é a questão identitária em relação em união ou em desunião com a questão de classe. Eu acho que esse debate ele acabou sendo inevitável porque antes da pandemia já existiu uma situação que a pandemia colocou a nu, que é a questão da desigualdade. E se viu com a pandemia que essa desigualdade ela é muito grande, até nos países ditos desenvolvidos. E quando a gente olha as vítimas dessa desigualdade, eu nem vou falar do mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil, se a gente faz o corte por gênero, a mulher é a principal vítima. Se a gente faz o corte por raça, as negras e os negros somos as principais vítimas. E isso aí, essa desigualdade, ela é tão grande que tornou-se, na minha visão, tornou-se inevitável a gente ter que ver. Né? Eu lembro que algumas décadas já passadas, o IBGE fez uma pesquisa que mostrou que depois eles fizeram um livro chamado O Lugar do Negro na Força de Trabalho. E lá mostrava que tanto mulheres negras como homens negros ganhavam menos para fazer a mesma função. Isso aí é o que a gente pode chamar de racismo estrutural, até porque a lei determina que, para trabalho igual, tem que haver salário igual. Então, se é uma coisa, ela é essa questão das vítimas da desigualdade, ela ficou muito, na minha visão, ela ficou muito tempo entranhada
no dia a dia, entranhado na sociedade, ninguém se tocou dos prejuízos que isso trazia para a comunidade, para a coletividade. Essa desigualdade que atinge as mulheres e os negros, ela prejudica a coletividade como um todo. Não é só que, se houver maior igualdade, até a própria economia vai ser beneficiada. Isso ali, porque você vai tornar mais forte o nosso mercado interno. E isso aí ficou esquecido durante décadas e décadas. Entendeu? Então, era esse o teu comentário sobre isso que eu peço, Beth. Eu concordo totalmente com você. Eu dizia antes que a gente tem essa identidade artificial, mentirosa, imposta, e nós temos a luta contínua contra isso, e podemos lembrar de grandes e maravilhosos pensadores que lutaram contra isso. Podemos citar o nosso genial Darcy Ribeiro, podemos citar o maravilhoso poeta Vinícius de Moraes, vale a pena lembrar do poema dele, O Operário em Construção. Podemos lembrar da luta contra toda essa desigualdade nas lutas que nós travamos pelo salário igual para trabalho igual, incluindo as mulheres e a qualificação de raça branca ou raça negra. E podemos lembrar que isso é uma luta contínua. A pandemia exacerbou essa luta, com certeza, porque não só por ela, mas pelo governo que está no país, porque diminuiu, destruiu e distratou os ganhos constitucionais que os governos anteriores estavam fazendo valer. Nós estamos com condições precaríssimas na saúde, na educação pública, no transporte, no trabalho, em tudo. Isso é resultado desse grande e violento trauma que nós estamos sofrendo. Mas, Beth, nós temos aqui o André Teixeira, que é um fotógrafo de mão cheia, mas ele é um mineirinho, ele sempre fica para falar por último. O André, vai perguntar, André? Vamos lá. Beth, você participou da Constituição de 88, né? E que é considerado um documento, né, não diria generoso, mas justo, eu diria, né, na questão dos direitos. E quando ela foi promulgada, a sociedade meio que comemorou, né? Meio que abraçou esses direitos para os trabalhadores e tal. Esses direitos que agora, como você acabou de falar, estão sendo destruídos, né? Estão sendo eliminados. O que mudou na sociedade? E a sociedade, ninguém fala nada. Está todo mundo calado, escutando, o trator está passando e nada acontece. Ninguém, não vou nem dizer sair na rua, porque a gente está na pandemia, mas não há uma reação, não há um horror, né, diante disso que está acontecendo. Como é que você vê isso? Como é que você tenta explicar esse silêncio, esse conformismo que a gente está assistindo aí? André, eu fico muito triste, e a gente tem que se segurar para não cair numa tristeza profunda. Eu vou te dar alguns exemplos anteriores à pandemia. Existe uma pouca prática da leitura da nossa população. Isso, lamentavelmente, é um fato. Nós temos que estimular a leitura e, inclusive, substituir, com todo respeito aos religiosos, mas substituir por bíblias, que não são bíblias para serem lidas e estudadas, mas sim para serem decoradas em reuniões de determinadas igrejas. E eu, durante muito tempo na minha vida, inclusive quando eu fui secretária de Cultura do Estado de São Paulo, eu colocava do lado das datilógrafas do meu gabinete e levava para reuniões que eu fazia com os populares a Constituição e dava de presente. E dizia, leiam isso como uma Bíblia, porque isso é a norma principal, é a lei principal que nós temos. Aqui estão os seus deveres
Aí todo mundo fazia careta, eu falei, mas os seus direitos, vocês têm que saber cobrar esses direitos. E esse foi um trabalho que eu desenvolvi durante muito tempo, e agora até tenho participado de um grupo, que é o Escola Superior de Paz, com o Silvio Tendler, e nós temos proposto esse tipo de coisa para a gente poder disseminar a importância de defender as leis que defendem o cidadão e defendem as pessoas e o trabalho. Aliás, sobre o trabalho, quando o Rogério falou, eu concordo e aplaudo vocês, e já foi dito milhares de vezes, mas é bom repetir. Quem produz a riqueza é o trabalho, não é o capital. O capital explora o trabalho e a riqueza, mas quem produz é o trabalho. Nós temos hoje uma situação de absoluta ignorância quanto aos direitos, que é gravíssima, e isso é disseminado, é promulgado, como é que eu vou falar? É plantado em todas as mídias de uma maneira violenta e brutal. Nós temos, quando eu falei da propaganda, a propaganda é uma arte extraordinária e muito perigosa. Quando você fala da propaganda, você vê que as propagandas oficiais do governo são terríveis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não uma propaganda, mas uma palavra para o seu povo. O presidente argentino fez uma manifestação no final do ano extraordinária, colocando como ele e o povo que o elegeu estão lutando contra a pandemia, estão fazendo com que as vacinas que chegaram, as russas chegaram à Argentina e estão sendo dadas para toda a população, e como eles estão estimulados trabalhando com hospitais provisórios, camas provisórias, enfim, criando condições para a população se salvar e agindo para a economia crescer. O que nós estamos vendo no Brasil? A negação da vacina, a negação do investimento em trabalho, a negação das condições dos trabalhadores e a estimulação para o capital. Apenas o capital, que é o pior, é a história como é que a gente fala? Do banco. Capital, dinheiro, banco. Agora é banco que manda no Brasil e em grande parte do mundo. E eu queria alertar uma coisa que eu acho maravilhoso o programa, estou feliz de participar com vocês e poder dar minhas opiniões sinceras, alertar uma coisa que é outro gravíssimo problema que nós estamos sofrendo e que eu não sei se já aconteceu ou vai acontecer ou querem que aconteça. A privatização da água, que é brutal. Nós temos essa proposta correndo, não sei se já realizou, inclusive havia o nosso aquífero Guarani, que é um dos maiores da América Latina, se não o maior, que sustenta a situação de água de todo o país, e estava proposto para ser vendido para a Coca-Cola. Mas nós estamos nos encaminhando, infelizmente, para o final do nosso programa. Eu queria saber se alguém quer perguntar mais aí, quem quer ir de novo. Só se você me desse 1 hora para a pergunta. Não, 1 hora não dá. Meia hora para a pergunta e meia hora para a resposta da Beth. Então... Esse botequim é muito limitado, a gente não pode beber nada. Poxa! A gente tem hora para fechar, né? Senão os vizinhos reclamam, igual lá no Bip Bip. Exatamente. Mas então, eu vou fazer uma última pergunta, que está ligada à questão da mobilização política, né, em torno da resistência ao que está acontecendo. A gente teve, na época do final da ditadura, a opção do Tancredo Neves, que foi polêmica em relação à aceitação daquela candidatura, né? E agora a gente está vendo aí o Baleia Rossi, né, como candidato aí da oposição para liderar o Congresso. Queria ouvir da Beth como é que ela está vendo esse cenário político aí, porque me parece que os partidos hoje, por incrível que pareça, estão até mais enfraquecidos, né? Como que a gente poderia, nesse embate verdadeiramente civilizatório, vislumbrar uma possibilidade de, pela via democrática, mudar esse cenário? Rogério, eu te juro que eu estou totalmente confusa
e triste com o que está acontecendo. Eu gostaria de lembrar, antes da nossa Constituinte, da nossa anistia, que foi votada não a ampla, geral e restrita, como nós desejávamos, mas parcial e restrita e restrita, a diferença de restrita para irrestrita, e nós tivemos que engoli-la. Quando tivemos a votação do Tancredo contra o Maluf, foi uma situação gravíssima, porque já estava armada uma situação contra as diretas já, que tomou conta de todo o país. E hoje nós temos um Congresso que foi resultado de eleições contínuas, preparando isso que aí está, que eu chamo de... Deixa eu ver se eu vou lembrar. BBBB, eu acho que são 4 Bs. É bala, boi, Bíblia e banco. São 4 Bs, a bancada do banco, a bancada da bala, a bancada da Bíblia e a bancada do boi. Nós temos uma bancada fortíssima, que são esses, e nós temos uma dificuldade imensa de fazer com que a população tenha clareza sobre essa eleição. Eu te juro que eu não consigo ainda ter uma posição sobre tirar o Lira ou ir contra ele e ele ser eleito. Eu não tenho ainda uma posição. Eu gostaria de pedir desculpas, mas é uma discussão do Congresso e que eu estou acompanhando e muito dividida, porque eu não sei o que poderá nos dar mais visibilidade política e mais força para podermos enfrentar este ano que começa. Está sendo definido um programa de Congresso e é gravíssimo, porque várias pessoas falaram que fazer parte da mesa não interessa e tudo, não é verdade. O presidente da Câmara, que foi o senhor Eduardo Cunha, ele fez coisas terríveis quando estava na presidência da Câmara. A mesa diretora da Câmara dos Deputados tem muito poder. E quando você faz parte da mesa, você pode debater e tentar transformar esse poder. Então, é só uma discussão que cabe, sim, porque há muita dificuldade naquele espaço com essas bancadas que eu falei, mais as bancadas de oposição e mais a bancada do nada, que, sabe, tem bancada de um presidente que não tem partido. Como é que é isso? Exato. Como é que é isso? Como é que é isso? Onde é que nós estamos? Um presidente que está presidindo a nação não tem partido e tem uma bancada que o defende. É assustador. Então, eu peço desculpas, mas fico com a pergunta no ar. Eu não tenho resposta para isso. Sim. Deixa eu até aperfeiçoar um pouquinho a minha pergunta, que eu acho que ela ficou incompleta, porque tem a questão do executivo também. A gente viu na Argentina que a Cristina colocou um outro candidato com menos rejeição ou com menos vítima da desinformação, né, provocada justamente por essa mídia, manipulação de informações. Na Bolívia também, Evo Morales, não foi ele o candidato. Nos Estados Unidos, tanto a vice do Biden quanto o Bernie Sanders também retiraram suas candidaturas rapidamente para que se formasse uma união em torno do candidato mais forte para derrotar o Trump. Aqui no Brasil, a oposição não conseguiu se unir. Você acha que na próxima eleição vai haver uma evolução em relação a isso? Eu espero, naquela coisa linda que tem sido dita, esperar sentado, não esperançar. Vou esperançar, ou seja, lutar e trabalhar e me relacionar por isso, porque nós temos esse ano inteiro que será duríssimo, não tenhamos ilusão, ele pode ser até pior do que 2020, porque a debacle econômica está aí, e nós vamos ter que lutar contra ela, junto com a pandemia, a falta de vacina, demora em chegar, etc. e tal, e eu vou esperançar lutando para que nós tenhamos essa união para poder, de uma certa maneira, resolver a situação política institucional. E eu gostaria de deixar outra coisa presente, que eu sempre coloquei isso para que todos prestassem atenção. É da maior importância, na mesma medida que se vota no Executivo, votar no Legislativo. As pessoas não têm noção do que é o poder legislativo,
Eu citei Eduardo Cunha e vocês podem ver, Rodrigo Maia tem vários exemplos. O legislativo é poder. Se nós não temos os nossos representantes com as nossas propostas defendendo o trabalhador, a mulher, o negro, o índio, o trans, a nossa realidade social no Congresso, não adianta ter um bom presidente, não. Vocês viram isso no governo Dilma. Ela passou 9 meses sendo atacada pelo Congresso, que não era um Congresso, pelo menos meio a meio, que pudesse trabalhar com ele. Então, o voto no Legislativo é da maior importância. Então, vamos esperançar lutando. Maravilha, Beth. Então, é nesse clima de esperança, no sentido de esperançar, que a gente encerra nosso programa, primeiro programa de 2021. A gente teve a honra de receber aqui a querida Beth Mendes, querida de todos os brasileiros, e vamos em frente com essa energia que ela passou para a gente aqui, agradecendo a atenção dos nossos ouvintes, recomendando que cliquem lá no nosso canal do YouTube, Botequim Virtual 2020. Ainda, como lançamos o programa em 2020, vai ficar essa marca de 2020, mas temos também o blog botequimvirtual.com, e a gente espera vocês lá para que nos motivem com propostas de pautas e nos incentive para que a gente continue fazendo encontros assim tão agradáveis e esclarecedores como foi esse de hoje com a Beth Mendes. Beth, um beijo para você, muito obrigado, e Botequim é seu, viu? Quando quiser tomar uma cervejinha ou um suco de laranja, é só chegar. Obrigadíssimo, Rogério. Agradeço a você e a todos com quem nós conversamos, e parabéns ao Botequim Virtual. Vou frequentar esse botequim, que é da maior qualidade. Um beijo para ti. Outro para você, Beth. Obrigado aos colegas aí. Vamos firme aí, vamos juntos para até a próxima semana. Beijo para todos. Alana, Marina, André, Hélio, Luiz Antônio, e tamo juntos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Obrigada, Beth. Valeu. Muito bom. Muito bom mesmo. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.